Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor para todos, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida, ela é pão, ela é água da vida, ela é tudo para nós. Por isso nós não podemos ficar nem um dia, na verdade seria bom todo instante estarmos meditando a palavra de Deus. Ser sábio como Davi, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A pessoa sábia é aquela que examina as escrituras e guarda ela no mais íntimo do seu ser, do seu coração, porque é a palavra que nos isenta do pecado. Porque se nós não conhecemos a palavra, não tem como o Espírito Santo nos conduzir. Mas quando nós conhecemos, o Espírito Santo trabalha em nossas vidas e nos leva a relembrar a palavra que vai nos livrar do pecado. Por isso que é necessário nós estar sempre meditando, mergulhando na Santa Escritura. E a Bíblia diz que ela é o pão que nos alimenta. Por isso nós temos que estar sempre meditando, sempre comendo a palavra de Deus. E neste momento eu quero falar a respeito da oração na vida de alguém que serve a Deus com integridade, com fé, com justiça. E dessa vez eu quero estar meditando com vocês na palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o verso 25 e 26, que diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um não tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões, ou melhor dizendo, as prisões de todos. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aqui nós vemos Paulo e Silas, depois que eles tinham realizado um grande milagre, libertando uma jovem de espíritos malignos. Aquela jovem andava praticando a adivinhação, ela adivinhava as coisas, e aquela atitude dela dava lucro para os seus senhores, muito lucros que ela dava para eles. Mas uma certa vez, ela vendo Paulo por alguns dias, Paulo e Silas, ela ficava atrás dele e elogiando Paulo e Silas, falando que eles eram realmente servos do Altíssimo. Até que um certo momento Paulo revoltou e voltou para trás e repreendeu aquele demônio daquela jovem. E aí todos os seus senhores revoltaram, porque acabaram com os lucros que eles tinham. Ali eles não tinham mais como possuir aqueles lucros, aqueles bens que eles possuíam através dela. Então eles revoltaram, e diz a Bíblia que eles espancaram os discípulos, os apóstolos, de uma forma terrível, e ainda levaram para a prisão e prenderam seus pés. E a Bíblia diz que ali na coluna tinha um buraco ali onde eles prendiam os pés das pessoas para ter mais segurança, que eles não iam fugir. E diz a Bíblia que ali eles feriam os seus pés. Eu imagino agora eles todos machucados por causa da surra que eles tinham ganhado. E ainda preso. Mas nós vemos aqui, quando a pessoa tem verdadeiramente temor de Deus, quando a pessoa tem consciência do Deus que ele serve, nós vemos aqui no verso aqui no verso 25, que diz assim: e perto da meia-noite, glória a Deus,
aleluias. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Oh meu Deus, eu quero chamar a atenção de alguém que às vezes está passando por um momento de dificuldade, de aflição, de desilusão na sua vida, e que às vezes está já sem esperança, já está desiludido, já não tem mais fé, já não tem mais segurança, e está pensando até desistir da sua fé. Aqui nós vemos a atitude de Paulo e Silas, que ali naquela cadeia, naquela prisão, todo machucado, eles, ao invés de reclamar, ao invés de chorar, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam, davam glória a Deus, e mediante a sua fé, a sua fidelidade, a Bíblia diz que veio um anjo do céu, estremeceu aquela cadeia, estremeceu os alicerces daquele cárcere, e as portas foram abertas, e todos os presos ficaram em liberdade. Só que o poder de Deus não permitiu que nenhum deles fugisse. Mas quando o carcereiro acordou, que ele viu que as cadeias estavam todas abertas, ele pegou uma espada e ia se suicidar. Mas quando Paulo viu aquilo, eu não sei se foi pelo meio de uma sombra na parede, que ele viu que o carcereiro ia suicidar, porque se ele não suicidasse, ele pensou certamente, ele preferiu suicidar do que ser morto pelos romanos, e a morte deles era terrível, e ele, como carcereiro, se ele deixasse os presos fugir, então ele iria ser morto pelos romanos. Aí ele preferiu se suicidar, mas Paulo bradou com grande voz: não te faças mal, porque todos estão aqui, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós vamos saltar aqui por causa do tempo. Aqui no verso 31 diz assim: e eles disseram, quando o carcereiro perguntou o que ele tinha a fazer para ser salvo, aqui no verso 31, Paulo disse, e diz assim: eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Neste momento eu chamo a sua atenção: crê no Senhor, crê somente e verás a glória de Deus. Porque Deus tem poder de resolver a sua situação, pleitear a sua causa, mas é necessário que você confia, é necessário que você acredita, porque o carcereiro aqui, depois que ele viu o que tinha acontecido com Paulo e Silas, ele temeu e confiou em Deus. E a Bíblia diz que naquela noite, Paulo, ou melhor, o carcereiro e toda a sua família creram e foram batizados, porque se converteram com a palavra de Paulo e de Silas. Que nesta noite você venha ouvir essa palavra e venha acreditar que Deus tem plano de salvação na sua vida. Crê somente e verás a glória de Deus. Foi o que Jesus disse para Marta: crê somente, ainda que tudo parece difícil, mas Deus está no controle da sua vida e quer mudar a sua história neste momento, em nome de Jesus. E Deus possa te abençoar com toda sorte de bênção, e até a próxima oportunidade.